É 31 de outubro de 2020. As águias estão se reunindo. Ouviremos esta carta de um verdadeiro profeta vindicado pela coluna de fogo. Agradecemos ao Senhor por termos o privilégio hoje de ouvirmos e de lermos o que este profeta está nos dizendo hoje. E o que ele está fazendo? Ele não está apontando a si mesmo, mas está nos apontando para a palavra do sétimo anjo mensageiro. Aqui está o que o irmão Branham disse na Era da Igreja de Laodiceia, no livro da Era da Igreja, página 331. Sim, a Terra está cheia de personificadores carnais. Nos últimos dias, eles tentaram personificar este profeta mensageiro. Os 7 filhos de Seva tentaram personificar a Paulo. Simão o mágico tentou personificar a Pedro. As personificações deles serão carnais, não conseguirão produzir o que o verdadeiro profeta produz. Quando ele disser que o reavivamento terminou, eles irão para todo lado, declarando uma grande revelação de que o que as pessoas têm é exatamente certo e que Deus fará coisas maiores e mais maravilhosas entre o povo. E as pessoas se deixarão levar por isso. Esses mesmos falsos profetas alegarão que o mensageiro do último dia não é um teólogo, por isso não deve ser ouvido. Eles não serão capazes de produzir o que o mensageiro produz, eles não serão vindicados por Deus, assim como o profeta dos últimos dias é, mas com as suas altivas palavras e com o peso da fama mundial, eles advertirão o povo para não ouvirem este homem, o mensageiro, e dirão que o ensinamento dele está errado. Estão agindo exatamente igual aos pais deles, os fariseus, os quais pertenciam ao diabo, pois afirmavam que ambos, João e Jesus, ensinavam falsa doutrina. Agora, por que esses falsos profetas vêm contra o verdadeiro profeta e negam o ensinamento dele? Porque eles estão agindo exatamente da forma de seus antepassados, quando nos dias de Acabe se opuseram a Micaías. Lá haviam 400 deles e todos estavam em acordo. E por todos eles dizerem a mesma coisa, enganaram as pessoas. Porém, um profeta, apenas um, estava certo, e todo o restante estava errado, porque Deus confiou a revelação somente a um. Cuidado com os falsos profetas, porque são lobos devoradores. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, peça a Deus que com o Espírito dele te enche e te conduza, pois o verdadeiro eleito não pode ser enganado. Captou isso? Não existe ninguém que possa te enganar. Paulo não poderia enganar a nenhum eleito se ele estivesse errado. E naquela primeira era de Éfeso, o eleito de lá não podia ser enganado. Eles testavam os falsos apóstolos e os profetas e descobriam que eram mentirosos e os expulsavam. Aleluia! As ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. Amém. Eu creio nisso. Quem te dirá para não apertar o play? Os falsos profetas. Quem te dirá para não ouvires ao profeta mensageiro? Os falsos profetas. Agora, leiamos a carta que vem de um profeta vindicado, o qual não é um lobo devorador, o qual não é aquele que está te dizendo para não ouvires ao profeta mensageiro, porém ele está te dizendo que você é parte da noiva de Jesus Cristo e que esta mensagem é perfeita, que esta mensagem é para este dia. Agora ouçamos o irmão Joseph Branham na carta às águias se reunindo. Queridos onipotentes, o assim diz o Senhor, o Espírito de Moisés, Elias e Cristo está ministrando a nós em nossos lares. Ele está nos trazendo a completa revelação de Jesus Cristo. O Pai deu a revelação a seu Filho Jesus Cristo. Então ele enviou seu anjo a João para simbolizar estas coisas que eram, que são e que hão de ser. Então, nós cremos que ele enviou aquele mesmo anjo, o grande profeta que viria à Terra nos últimos dias para nós. Ele está revelando os mistérios que não foram revelados a nenhuma outra era. Era para ser revelado e compreendido apenas por uma certa classe profética de pessoas. Nós somos essas pessoas. A noiva dele, escolhida a dedo. A hora chegou
As sombras do entardecer caíram. A revelação de Jesus Cristo está apresentando uma base ao mundo. Deus está sendo revelado no poder de demonstrações do Espírito Santo. O dia da redenção está próximo. Qual é a primeira coisa que devemos fazer? Devemos entrar no Espírito. Não adianta fazermos nada sem primeiro entrarmos no Espírito. João estava no Espírito quando o Pai enviou o seu anjo para mostrar-lhe todos esses mistérios. Devemos estar no mesmo Espírito para que esta voz nos revele estes mistérios. João não diz que ele se virou para ver aquele cuja voz ouviu, mas ele se virou para ver a voz. Oh, eu gosto disso. Ele se virou para ver a voz. A voz e a pessoa são o mesmo. A primeira de todas as revelações é a divindade suprema de Jesus Cristo. Você deve saber quem Ele é quando ouvir a voz. A mesma voz que soou no Monte Sinai é a mesma voz que soou no Monte da Transfiguração. É a mesma voz que fala conosco quando apertamos o play. Primeiro, devemos reconhecer e crer que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Então, devemos reconhecer e crer em sua voz que fala por meio de seu sétimo anjo mensageiro. Em seguida, devemos crer e reconhecermos quem somos nós. O irmão Branham diz: eu não mencionaria isto, mas eu direi: o homem é onipotente. Você não crê nisso? Mas ele é. Um homem totalmente rendido a Deus é onipotente. Ele não disse em Marcos 11:22, tudo o que você disser e não duvidar no teu coração acontecerá. Você poderá ter o que você disse. O que acontece quando dois onipotentes se encontram? Quando Deus e o homem se unem, dois onipotentes. Algo tem que estremecer. Tudo o que você disser com este poder criativo da onipotência de Deus, sabendo que Ele prometeu e o disse em sua palavra, isto cria um poder que vai além e faz as coisas acontecerem. Coisas que não são, torna-as como se fossem, porque dois onipotentes se encontraram. Ali está ele. Oh, ele não é maravilhoso? O irmão Joseph continua. Que hora em que estamos vivendo? Deus e o homem estão se tornando um. Isto está criando um poder que está fazendo a palavra dele se cumprir. A noiva está sendo completamente restaurada. Aquietemo-nos diante dele e ouçamos a sua voz falando conosco e nos dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te dá vida eterna. Eu te amo. Eu te conheci antes da fundação do mundo. Eu coloquei o teu nome no livro. Tu és meu. Não temas. Sou eu. Não temas, eu estou contigo. Que a noiva se una no domingo, às 2h, no horário de Jeffersonville, e se assente junto em lugares celestiais, com a voz de Deus ondulando suavemente e falando conosco enquanto ouvimos a visão de Patmos, 4 de dezembro de 1960. Irmão Joseph Branham. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham sobre as águias se reunindo. Agora as escrituras que o irmão Joseph disse para lermos em preparação para ouvirmos ao sermão a visão de Patmos. Os versículos são Isaías capítulo 28, versículos 8 a 12. Daniel capítulo 7, versículos 8 a 14.
Zacarias capítulo 4, versículos 1 a 6. Malaquias 4, 1 a 2. Malaquias capítulo 4, versículo 5. São Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. São Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2. São João capítulo 5, versículo 22. Hebreus capítulo 4, versículos 3 e 4. Hebreus capítulo 4, versículos 7 a 10. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 20. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 15. Números capítulo 21, versículos 8 a 9. Isaías 28, versículos 8 a 12. Isaías capítulo 66, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículos 9 a 14. Zacarias capítulo 4, 1 a 6. Malaquias capítulo 4, 1 a 3. Malaquias capítulo 4, 5 a 6. São Mateus capítulo 11, 28 a 29. São Mateus capítulo 16, versículo 28. São Mateus 17, versículo 1 a 13. São Lucas 22, 44. São João capítulo 1, 1 a 3. São João capítulo 1 e versículo 48. São João capítulo 3, versículo 14 a 19. São João capítulo 4, versículo 24. São João capítulo 5, versículo 22. São João capítulo 8, versículo 24. São João capítulo 10, versículos 37 a 38. São João 14, 12. São João capítulo 15, versículo 1. São João capítulo 17, versículo 20. Atos 2:38. Romanos capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 2, versículos 5 a 17. Efésios capítulo 4, versículo 30. Hebreus capítulo 4, versículo 8 a 10. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Apocalipse 1, 9 a 20. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham sobre as águias se reunindo. Agora, uma última coisa, alguns de vocês estrangeiros talvez não entenderão a palavra onipotente
Eu tive que pesquisar eu mesmo, e nós temos a definição do dicionário, qual diz que onipotente é um adjetivo da divindade, que tem um poder ilimitado, capaz de fazer qualquer coisa. Isso explica a palavra onipotente. Louvado seja o Senhor. E nós sabemos que Jesus Cristo e a noiva dele estão se unindo. Que dia maravilhoso no qual estamos vivendo. Até a próxima vez. Que Deus te abençoe. Shalom. And shalom.